Olá, personalidades, tudo bom com vocês? Eu sou o Edu, esse é o canal Corpo Mental e hoje nós vamos explicar os traços de caráter. Como funcionam, como eles te influenciam, de onde veio a análise corporal, vamos entender isso tudo e mais um pouco. Vem comigo! A análise corporal, ela começa lá atrás com os estudos de Freud, onde Freud entendeu que havia uma mente, que existia uma mente, que nós não éramos somente o corpo. E aí, com Reich, que continuou os estudos, ele entendeu que havia uma continuidade entre o corpo e a mente e que ambos eram uma coisa só. Depois disso, com os estudos de Lowen, entendeu-se a bioenergética e como a mente influenciava o corpo e os efeitos disso. Então, ele criou a análise de bioenergética, que é uma técnica psicoterapeuta que trabalha o corpo e a mente. Depois disso, já em 2017, um grupo de especialistas brasileiros desenvolveu a análise corporal, que inclui uma forma de mapear os traços de caráter no corpo. Então, a base desse conhecimento é uma base científica antiga já, que vem desde Freud, Reich e Lowen. Porém, agora entendeu-se como identificar, como mapear esses traços de caráter no corpo, facilitando bastante o processo de identificação comportamental. E a análise corporal, ela facilitou bastante o entendimento das pessoas, porque apenas observando o formato do corpo delas, seja presencialmente, seja uma foto, seja por videochamada, apenas observando o formato do corpo, você consegue entender quais traços de caráter ela tem e como funciona a mente dela, ou seja, o comportamento, os hábitos, as necessidades, as habilidades, as dores, tudo isso e mais um pouco. Beleza? Entendemos de onde veio a análise corporal, agora vamos entender o processo em si, como funciona. São 6 partes do corpo nas quais a gente tira as informações para fazer o mapeamento. As partes são cabeça, olhos, boca, tronco, quadril e perna. Então, observando essas 6 partes do corpo, a gente vai identificar padrões e informações específicas para poder pontuar os traços de caráter. Em cada parte do corpo, a gente vai distribuir 10 pontos entre os traços de caráter, de forma que, sendo 6 partes do corpo, no final a gente vai ter 60 pontos distribuídos entre os traços. Com isso, a gente soma todos os pontos que a pessoa teve em cada traço de caráter, divide por 60 e multiplica por 100, encontrando a porcentagem de cada traço de caráter que a gente tem no nosso corpo. Então, sim, a análise corporal é uma análise bem precisa que vai te dar a porcentagem de cada traço de caráter que você tem, ou seja, o quanto cada traço de caráter vai te influenciar. E aí nós temos algumas situações que ocorrem nessa distribuição dos traços de caráter. A pessoa ela pode ser menos distribuída, ou seja, ela pode ter um pico em um traço específico de caráter ou 2 traços de caráter, de forma que, por exemplo, ela possa ter 48% de um traço e os outros 52% restantes distribuídos entre os outros traços de caráter. Ou ela pode ser uma pessoa mais distribuída e ter 20% de cada traço de caráter e igualmente, de forma que ela vai ser influenciada no dia a dia dela por todos os traços. Então ela vai ter todas as habilidades, mas também vai ter todas as dores, influenciando ela de maneira igual. Mas todos nós temos esses 5 traços de caráter e eles influenciam a gente no nosso dia a dia, no nosso comportamento. Dependendo de quem a gente tem mais, a gente vai ser mais influenciado ou menos influenciado, ok? Então, quais são os 5 traços de caráter? Eles são o esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. Eu sei que os nomes não são muito bonitos, mas esses são os nomes originais científicos que foram preservados para a análise corporal. É muito importante dizer que os traços de caráter, apesar de terem esses nomes,
não representam nenhuma patologia, nem distúrbio, nem o senso comum que a gente tem em relação a esses nomes, como psicopata e masoquista, ok? São apenas os nomes dos traços de caráter. E todos nós temos esses 5 traços. E você pode estar se perguntando, mas Edu, essas informações elas não variam de acordo com a genética? Não, as informações que nós utilizamos na análise corporal, elas não são influenciadas pela genética. Nós observamos características fenotípicas, que são características que também levam em consideração o meio externo. Então é a forma como o meio influencia o indivíduo que determina essas características. Outra questão que geralmente é levantada é o fato de a pessoa mudar o formato do corpo dela, digamos assim. Em relação a engordar, uma pessoa que engorda bastante, ela teria um resultado diferente da análise? Também não. O fato de engordar por si só não afeta a análise corporal. O que afetaria o resultado da análise corporal são as cirurgias, os procedimentos, como preenchimento, redução e outros procedimentos estéticos. Beleza? Eu quis fazer esse vídeo para contextualizar a análise corporal para vocês. E é legal vocês saberem isso, porque daqui para frente eu vou postar muitos vídeos falando dos traços de caráter. E ter um conhecimento prévio vai ser importante e vai ajudar vocês a entender um pouco mais sobre os traços e sobre vocês, ok? E eu espero de verdade que a análise corporal mude a sua vida assim como mudou a minha. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou respondendo. Deixa aquele like personalizado para nós e compartilha com aquelas pessoas que você acha que também precisam se conhecer um pouco mais, beleza? Por hoje é só e até o próximo vídeo.